Quarta-feira, dia 30 de novembro, seja muito bem-vindo ao Evangelho de hoje. Peço que você deixe já o seu joinha, inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito, e vamos juntos meditar o Evangelho nessa festa de hoje de Santo André Apóstolo, pedindo a intercessão desse grande santo para que nós também possamos ouvir o chamado de Deus em nossa vida. O Evangelho na festa de hoje é Mateus capítulo 4, versículos do 18 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje, dia 30, nós celebramos a festa de Santo André, este irmão de Pedro, que era discípulo de São João Batista e que foi chamado por Jesus. Chamado esse que nós ouvimos no Evangelho de hoje. E chamado que se encaixa muito bem nesse momento que a Igreja aqui no Brasil vive, porque nós estamos celebrando o ano vocacional. Um ano todo que nós somos convidados a refletir sobre a vocação, sobre o chamado de Deus em nossas vidas. E eu creio que o chamado desses primeiros discípulos, de Pedro, de André, que nós celebramos hoje, de Tiago e João, é tão significativo e que serve sempre de ponto de referência para toda a igreja, que sabe que Jesus continua chamando, assim como ele passou na beira daquele lago, chamando aqueles irmãos hoje. Jesus continua a passar no meio de nós, nas nossas comunidades, nas nossas famílias, nas nossas escolas, e continua chamando. Vem e segue-me. Vem porque eu quero fazer também de você um pescador de homens. Eu quero que você me ajude nesse trabalho da evangelização. O tema do ano vocacional é vocação, graça e missão. E assim nós entendemos o chamado de Deus. É um dom, é uma graça que Deus nos concede. Não merecemos. Se a gente olhar para Pedro, se olhar para André, se eu olhar para mim, se você olhar para você, não somos dignos. É uma graça, é um chamado, é um dom que o Senhor nos oferece. Toda vocação é uma graça de Deus e nós precisamos sempre rezar para que Deus possa continuar chamando e que as pessoas, de modo especial os jovens, entendam realmente o chamado de Deus como uma graça, como uma bênção que Deus concede, porque nós só seremos felizes se acertarmos a nossa vocação, se entendermos qual é o chamado de Deus para a nossa vida e dissermos também o nosso sim. E é uma missão, porque todo chamado de Deus nos dá uma incumbência, uma responsabilidade, algo que nós precisamos fazer no plano da salvação de Deus. E que a gente conta com toda a ajuda, com toda a ação do Espírito Santo, para que a gente possa realizar essa missão. André respondeu imediatamente. E ele, apesar das suas fraquezas, foi fiel a esse chamado, a essa vocação, até o fim da sua vida. Nós sabemos que André foi martirizado também,
foi crucificado com uma cruz em forma de X, por isso que ela recebe o nome de Cruz de Santo André, porque ele foi crucificado dessa forma. Mas ele foi fiel a Jesus até as últimas consequências, até o derramamento do sangue, até a sua vida ofertada por causa dessa vocação. Rezemos hoje por todos os vocacionados, para que também sejam fiéis ao seu chamado. Que todos aqueles que Deus chama possam responder imediatamente e que possam permanecer fiéis até o fim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, pela intercessão de Santo André, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém e fique com Deus.